Olá galera, e vamos dar prosseguimento a nossas dicas de tesouro gerencial e hoje falaremos então sobre criação de métrica. Bom, essa opção existe, mas confesso para os senhores que ela é muito pouco utilizada. É utilizada para casos específicos, dependendo do relatório que quer ser feito, né? Existe essa possibilidade. Normalmente essa aula é dada em cursos avançados, mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim avançados para também não quebrar a cabeça de quem está iniciando agora o TG, até porque essa ferramenta não é tão necessária assim no dia a dia, né? Da mesma forma que a gente aprendeu nas últimas aulas a procurar métricas, procurar grupos, e a gente pode procurar métricas também de outros usuários. Bem, para criar uma métrica, primeiro clica na opção. Existem diversas funções aqui, estão em inglês, mas é fácil de traduzir. Aqui adicionar, média, average também é a mesma coisa, porque é para contar. É uma fórmula bastante feita para contar números de linhas, né, número de atributos, de algum atributo específico. Já existe uma métrica chamada quantidade de lançamentos para documento, né, se você for fazer algum relatório que tiver vários documentos, você quiser saber quantos documentos foram feitos, é possível usar essa métrica. A gente pode criar também quantidade de empenhos feitos, então em cima de um atributo específico. O primeiro lançamento, aqui é por G, eu não vou explicar isso aqui é o maior, histograma também não vou explicar, maior, máximo, média, mediana, mínimo, moda, produto. O mais utilizado é soma, né? Eu vou me concentrar aqui nessa soma, e caso alguém tenha necessidade de criar alguma métrica mais avançada, a gente pode tentar ajudar aí pelo chat. Então tem aqui algumas opções, aqui estão só as fórmulas básicas, aqui são todas as funções, aí já vem valor absoluto, tem que entender mais um pouco de matemática, né? Tem fórmulas só para data corrente, quero trazer a data corrente nessa forma, quero adicionar o número de meses, qual é o dia da semana, dia do ano, então assim, a possibilidade é gigantesca. Se eu for explicar aqui cada um, a gente não consegue finalizar um curso básico, né? Então o mais utilizado aqui é o básico e normalmente soma. Então vamos lá, se eu for utilizar, por exemplo, eu quero somar. Vamos chamar essa métrica aqui de métrica 1. Existe essa opção da gente ir direto para o editor de fórmulas, mas o ideal é a gente usar esse prompt aqui que ele te ajuda a criar fórmula, né? Porque para você saber criar a fórmula, você tem que entender um pouco mais da linguagem de programação deste BI aqui, que é o MicroStrategy. Então isso aqui elimina a necessidade, essa página aqui inicial elimina a necessidade de conhecer qual a linguagem de programação que está sendo utilizada para a montagem de fórmula. Quem já estiver acostumado, basta clicar aqui, aí você vem aqui para a fórmula, se já souber usar, ó, ali a gente só vai clicar em Sum. Se fosse escrever a fórmula aqui, teria que escrever isso tudo. Então a gente usa esse editor de funções, porque ele permite que as fórmulas sejam geradas automaticamente. Então voltando aqui, a gente vai criar a métrica 1. Vamos fazer a soma, por exemplo, do saldo. É bom aqui lembrar que a gente consegue pegar uma métrica. Não vou falar sobre fato, tá? E isso aqui é um pouco mais avançado, mas a gente vai usar ou uma métrica ou um atributo para a gente somar. Então eu vou somar sempre uma métrica ou vou somar um atributo. Eu vou utilizar um dos dois sempre para fazer minha fórmula. Mas nesse caso aqui eu vou pegar o saldo, vou somar o saldo conta. Deixa eu ver se ele traz para mim. Tá só saldo. Vou pegar o saldo atual, que é o saldo de conta contábil, tá? Vou pegar o saldo. E além disso, quando a gente clica aqui em mostrar todos, a gente consegue refinar ainda mais, tá? Então a gente pode pegar esse saldo a nível de relatório, que eu poderia apagar e colocar só a nível de algum atributo específico, tá? Mas existe uma opção aqui então para nível de relatório.
Isso significa que ele vai pegar o relatório inteiro que estiver sendo executado com essa métrica que a gente está criando, mas a gente poderia pegar só um atributo específico desse relatório. Então vamos dizer que eu tenho um relatório lá específico, que dentro desse relatório me fala sobre PI. Então eu ia pegar o saldo do nível de relatório só dos PIs. Tá? Isso seria uma forma de filtrar. Eu poderia fazer aqui seria saldo atual, eu mudaria o nome e botaria só de PI. Tá bom? Aqui, se você tivesse já um filtro criado, aquela parte de cima que fica do relatório que a gente monta, já um filtro pré-pronto, então essa métrica já faria o filtro e já procuraria nível de relatório somente os valores de PI. Tá? Isso aqui normalmente não se usa, os dois juntos, normalmente a gente usa mais a nível relatório e já utiliza um filtro específico. Então se eu já tenho um filtro específico que eu só quero calcular aquele filtro, aquela G, aquela determinada ND, aquela determinada conta contábil, aquela determinado item de informação, a gente já usa esse filtro que a gente deixa pronto dentro de nível de relatório e aí você cria a sua métrica, dá um nome aqui e usa já a métrica saldo atual daquele relatório inteiro. Tá? Aí você só vai pegar o saldo disso aqui. Isso seria um pouquinho já entrando na parte complexa, a parte de transformação. Somente a galera que trabalha com transformação, eu não vou dar essa instrução, tá? Então normalmente a maioria das fórmulas fica em branco, essa parte aqui, porque a gente não cria objeto de transformação. Então a gente consegue criar métrica a nível de relatório usando um filtro já pré-estabelecido que ele vai lá e faz isso. Então essa é uma opção. Outra opção seria a gente ir para as fórmulas, poderia apagar tudo, e aí a gente vem aqui direto nas métricas do Tesouro, as métricas já pré-existentes, por exemplo, eu tenho valor débito. Então eu poderia pegar essa conta aqui de valor débito e diminuir do valor crédito. Essa seria uma fórmula, eu daria um nome, a gente dá uma clicada aqui para validar para ver se está certo. Pronto, beleza, pode fazer, não tem problema. E aí eu chamaria essa medição aqui de débito menos crédito. Débito menos crédito, tá? Essas partes de fazer valor matemático é melhor fazer aqui na parte de fórmula. Quando não for algo direto de algum filtro que é o mais usado, você já faz um filtro e faz essa métrica só somar o filtro que você quer, usa aquela parte de editor de função. Se for valor, multiplicar por 1000, dividir por 1000, por 100, já criar uma métrica só tua com algum número específico, você pode vir aqui e colocar. Por exemplo, eu quero sempre o valor crédito dividido por 100. Tá? Aí ele vai me dar sempre isso aqui dividido por 100. Vou validar, ok. Fórmula métrica válida. Eu poderia já dar um nome para ela e gerar. Poderia então pegar um saldo, sempre por exemplo que eu for usar item de informação, ou então, aqui é o item de informação, toda vez que eu fosse usar o item de informação, eu ia pegar essa métrica, eu ia dividir ela por 100, sei lá, diminuir de algum valor específico que eu não queria que aparecesse, eu ia diminuir desse valor, boto entre parênteses, e depois de diminuir eu posso multiplicar por 20, e depois disso tudo eu posso também dividir, aqui está errado, eu posso dividir todo o saldo do item de informação, posso dividir pelo movimento líquido, tá? Um exemplo. Pronto, a fórmula está válida. Então, na verdade, essa parte de fórmula nos permite criar valores novos em cima de métricas pré-existentes. Na parte de editor de função, que a gente estava vendo antes, a gente consegue criar métricas de acordo com filtros específicos. Que a gente cria filtro, joga ali no saldo, ele já vai calcular sempre aqueles filtros. Então aqui é muito utilizado aqui às vezes para porcentagem, você já cria alguma coisa para porcentagem. Você pode pegar um valor e dividir, né, fazer aquela conta de
de porcentagem para o valor já sair em porcentagem. Então vou dar só um exemplo aqui, as possibilidades são enormes. Essa parte de fórmula aqui é uma parte de pesquisa da linguagem de BI, do MicroStrategy, então não vai usar. A gente não vai dar aula aqui de fórmula de MicroStrategy para ninguém, então essa parte não se usa. Isso aqui é um parênteses normal de conta, divisão, multiplicação, menos e mais. E a gente sempre recomenda validar antes de fazer. É bom também formatar o número, porque se você não botar unidade monetária, não quiser que apareça o RS, ou então já quiser que apareça em forma de porcentagem, aqui você consegue formatar como esse número vai aparecer, ou quer que apareça em forma de fração, ou ainda personalizado a sua forma, mas aí tem que entender um pouquinho, é igual o Excel a forma de aparecer um número aqui. Científico, com quantas casas decimais, porque aí você vai fazer uma porcentagem, aí fica 97,4321, então você consegue fixar aqui em casa decimal, mas pode usar assim também a porcentagem com duas casas, aqui você escolhe o número da casa da porcentagem, tá? Ou algum valor fixo. Consegue também já formatar alinhamento, a fonte dessa métrica que você está criando, e também alguma coisa que vai aparecer aqui nas bordas do cabeçalho da métrica, como é que vai aparecer lá no relatório. Então é sempre bom dar uma formatada no novo tipo de valor, porque ele sempre cai no formato geral. Então vai dar, se fosse 5.000, por exemplo, apareceria 5.000,00, não tem um ponto, 5.00,0. Então é bom sempre formatar aqui. Então eu criei aqui uma fórmula, uma métrica bem simples. Vou até mostrar aqui para os senhores agora. Se eu venho aqui em meu relatório, meus objetos, tem uma fórmula aqui bem simples, uma métrica que eu criei aqui para aula rápida. Coloquei em editar, o que eu peguei? Eu peguei o saldo de uma conta contábil, qualquer. Sempre que eu for pegar saldo, um relatório que tiver saldo de conta contábil, eu vou dividir por 100. Tá? E eu formatei, não sei se eu formatei aqui, não, formatei lá no relatório. Vou mostrar para os senhores. Se eu for pegar aqui recente, tem um relatório que eu já abri disso. Então, olha aqui a métrica que eu criei, eu vou só editar para ver como é que ficou. Eu criei um relatório aqui de uma conta contábil específica de crédito disponível, uma UG específica, né? O que, onde e quando. Botei para aparecer o código da UG executora, o saldo dessa conta contábil, e aí eu botei do lado a métrica que eu criei, que seria saldo dividido por 100, que dá exatamente aquilo lá. Então você vê que o número está aqui com ponto, 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 aqui já botei com a fórmula monetária, mas se por acaso você tiver esquecido de colocar na fórmula, você pode clicar aqui e vir em formatação avançada, e aqui sim, formatar o número. Olha como é que eu botei a unidade monetária. Você pode formatar, se for data, formatar geral, fração. Você pode personalizar. Aqui eu não quero que apareça R cifrão, eu quero que apareça só cifrão. Então aqui dá para formatar tudo. Cor, linha, alinhamento, a mesma formatação que você poderia ter feito lá. Tá, então a ideia é essa. É uma ideia básica de criar métrica. E no nosso curso avançado a gente vai entrar muito mais a fundo ali na parte de criação de fórmula. Mas essa ideia geral já dá a possibilidade de criar em várias fórmulas. E até mais. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.